Acabou. This is the end. My only friend. The end. Sim, meus amigos, acabou. Acabou. Assim como tudo na vida, em algum momento precisa acabar. Como já diria Tony Esterco, parte da jornada é o final. E é com essa maravilhosa letra do The Doors que a gente inicia o nosso último episódio, o nosso último vídeo de análise da última temporada de Game of Thrones. Olá, 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 senhoras e senhores, cafezeiros de plantão, sejam muito bem-vindos ao Console com Café. Eu sou Mariano Falcone e é isso, acabou, chegamos ao fim. Tem um passarinho muito feliz da vida cantando aqui, aparentemente ele gostou mais do final de Game of Thrones do que vocês aí, está feliz. E sim, voltamos aqui, retornamos aqui mais uma vez para que possamos comentar. Game of Thrones acaba ontem. Tivemos aí o último episódio da oitava temporada, da oitava e última temporada de Game of Thrones, com um desfecho que, a meu ver, foi melhor do que eu estava esperando, porque eu achei que fosse ser um final um pouco mais melancólico e mais triste, e acabou que, olhando numa certa perspectiva, o final foi mais feliz. Foi até um final, na verdade, sem aspas. Retira as aspas aqui. Foi um final até muito feliz, dado o contexto em que Game of Thrones sempre nos entregou ou não as coisas desde o início. E é interessante você pensar no contraponto que era lá no início da série, lá nas primeiras, principalmente nas 3 primeiras temporadas ali, ao final da 3ª temporada, quando houve o Casamento Vermelho, em que não só eu, mas eu acredito que muita gente por aí não acreditava que os Stark fossem ter um final feliz de alguma forma. E a gente termina aqui a saga final da série com praticamente cada um dos Stark dominando, entre aspas, agora sim, cada um dos cantos do mundo. Nós terminamos Sansa como rainha, merecidíssima rainha do norte de Winterfell. Nós temos Arya Stark virando Cristóvão Colombo e saindo para descobrir as Américas. Nós temos Jon Snow retornando para a Patrulha da Noite. Inclusive nós temos ali o final dele levando os selvagens de volta para o Além da Muralha, uma vez que foi ele que os trouxe ali. Aparentemente o final dele é ele devolvendo os selvagens para o além muro, por assim dizer. E nós temos Bran, o Quebrado, a pessoa que praticamente começou o estudo, uma vez que ele era uma criança curiosa e que fez um irmão incestuoso empurrar aquela criança da janela, se tornando o rei dos 7 reinos. Aí agora vai vir alguém aqui comentar comigo e falar assim: "Ah, Mariano, mas são 6 reinos agora, porque o norte se tornou independente." Sim, mas se vocês forem parar pra prestar atenção ali, apareceu um Dornês ali na votação. Então assim, meio que equilibrou. Seriam 8 reinos, mas como o norte retorna a sua independência que ele tinha antes do rei que se ajoelha, né? Que foi quando Winterfell, quando o norte se tornou parte dos 7 reinos. Agora ele voltando à sua independência, nós temos ali Dorne se tornando aparentemente a ser súdito de King's Landing, ao Trono de Ferro, que agora não tem mais Trono de Ferro também. Enfim, não sei, ele é um episódio que pra mim ele coloca um ponto final em muitas coisas, ao mesmo passo em que, se você quisesse, você poderia contar uma nova história a partir daqui. A gente tem o desfecho de uma guerra enorme, que assim, vocês podem pensar na guerra como só isso que aconteceu
agora na última temporada, a guerra para acabar com todas as guerras, a guerra do norte, a guerra contra o Rei da Noite e tal. Mas não é, isso que se encerrou aqui agora começou lá com a rebelião do Robert, quando o Robert matou Rhaegar, depois Jaime acaba assassinando o Rei Louco. Aquilo ali foi o final de uma outra série, a gente só não viu. E muita gente por aí que tá reclamando do final de Game of Thrones, se houvesse uma série antes de Game of Thrones que se chamasse Rebelião e fosse sobre a rebelião do Robert, provavelmente a maioria de vocês também não teria gostado, porque seria um final muito mais anticlimático, inclusive, que o que a gente teve aqui agora. Porque terminaria com o rei se tornando um maluco e sendo assassinado pela sua mão, enquanto o filho dele, antes mesmo dele, uma das coisas que faz ele surtar é a morte do filho, e o filho dele era, entre aspas, o personagem principal dessa história. Então você tem todo um legado familiar ali sendo destruído ao final dessa série. Então eu imagino que tem muita gente que tá chiando aí com o final de Game of Thrones, uns com razão, porque tem seus pontos sim a ponderar, que não tem uma explicação e um sentido. Ao mesmo tempo, assim, você pode pegar esses pontos que não tem sentido e eles podem ser muito importantes pra você ou não. E aí já é uma coisa pessoal de cada um. Por exemplo, vamos tentar colocar cronologicamente. O episódio ele começa com o pós-destruição da Daenerys ali, todo mundo meio que se recompondo e seguindo ali cada um pro seu posto para poder receber a nova rainha dos Sete Reinos, Daenerys. Inclusive, em um take maravilhoso, que é aquela cena da Daenerys chegando, indo em direção às escadarias e o Drogon lá no fundo saindo voando e as asas dele se tornam asas nela. Caralho, aquilo foi incrível. Antes disso, no caminho, Jon Snow tromba ali com o Verme Cinzento ali e eles estão indo executar soldados Lannister. O Jon Snow se opõe, o Verme Cinzento, além de obviamente ele tá com sangue no olho, se a rainha não faz prisioneiros, que não sejam feitos prisioneiros então que matem todos ali. E bom, o Jon Snow impede até certo ponto, pega, segue caminho em direção ao encontro de sua amada e bom, o Verme Cinzento acaba matando os soldados ali, enfim. Na apresentação em si, aparece um estandarte Targaryen ali, que a gente não vê, a gente imagina que ele estivesse dentro de uma daquelas carroças lá que os soldados carregam, mas é muito esquisito você chegar, tipo, depois daquela destruição toda, alguém tava carregando um estandarte gigante Targaryen pra pendurar nos escombros lá. Aquilo foi... Eu questionei muito aquilo. Sim, é fácil de responder, mas é sempre estranho quando uma coisa surge assim que você não tinha visto, apesar da solução para aquilo não necessariamente precisar estar em tela. Eu achei que eles abordam a Daenerys, assim, é incontestável o reflexo que eles quiseram colocar ali, o espelhamento da Daenerys com alguns ditadores da vida real, com algumas das piores figuras históricas que a gente teve aí no mundo, que em suas cabeças eles estavam fazendo o que era certo, eles tinham que salvar o mundo de uma ameaça maior, e o jeito deles de libertar o mundo é destruindo certas coisas que eles consideravam ameaça. No caso, dentro da cabeça da Daenerys, a maior ameaça ao mundo é o costume que as pessoas têm com o sistema político dentro daquele mundo. Então, para ela, o maior vilão daquele mundo não são necessariamente apenas os reis, os governantes, mas sim o sistema político que está por trás deles, que faz com que as próprias pessoas que são oprimidas dentro daquele sistema não queiram sair dele. O que faz sentido, mas de novo, né, a coisa da vilania, o que torna essa vilania da Daenerys tão palpável é o fato dela acreditar que ela tá fazendo algo certo. Que nem como vocês, quando vocês começam a puxar o saco do Thanos, porque tem gente que admira o Thanos, sei lá por quê. Na verdade eu sei por quê, eu não consigo entender como vocês acham isso algo louvável. Que é o fato deles acreditarem piamente que o que eles estão fazendo é certo. Thanos dizima metade do universo acreditando que aquilo que ele está fazendo é certo.
Daenerys quer sair destruindo o mundo inteiro porque ela acredita que essa é a forma das próximas gerações que vierem sob a tutela dela serão mais gratos, serão felizes, serão livres e não estarão impregnados com essa mancha do passado. Ela quer reescrever a história praticamente. E assim, acho que todo mundo sabe o quão não benéfico isso é. A parte interessante é que ela faz um discurso lá para todos os soldados dela, os Imaculados e os Dothraki. E vale ressaltar que esse discurso, ela faz ele em Alto Valyriano, numa língua que só eles ali falam. Então, os demais que estão ali, Jon Snow, o Tyrion muito pouco, porque o Tyrion ele fala alguma coisinha de Alto Valyriano, mas ele não é fluente, tanto que no episódio anterior a gente viu ele falando com o soldado para que ele pudesse entrar dentro da tenda onde o irmão é prisioneiro para poder vê-lo. A gente sabe que o valeriano dele é muito ruim, ele entende alguma coisinha, mas aí você vê lá, a gente ouve o discurso dela, porque obviamente está legendado lá para que o público saiba que ela não pretende parar com aquilo ali, ela pretende marchar pelo mundo e sair levando a liberdade dela pelo planeta todo. Assim como os Estados Unidos gostam de levar liberdade a todo mundo que tem petróleo, né? Curiosíssimo isso. Mas enfim, naquele mesmo momento o Tyrion vai confrontar a Daenerys e ela diz que ele o traiu uma última vez, que ele libertou o irmão dele. E ele vira para ela e fala assim: eu libertei meu irmão e você dizimou uma cidade. E ela, óbvio, ela não aceita, ela não consegue entender que o que ela fez foi errado. E, sabe? Então ele vai preso. E aí o Jon vai ali visitar o Tyrion para eles poderem conversar a respeito daquilo ali que tá acontecendo. E é legal que assim, eles colocam em linhas de texto aquilo que a gente vem comentando, assim. A gente, eu digo, eu e algumas pessoas do meu ciclo de amizades aqui no Twitter, a gente falando a respeito disso, da coisa da Daenerys, da tirania dela e do como quando ela fazia, que ela sempre teve esse lado tirano, e assim, como a maioria das pessoas que simpatizam e simpatizavam com a causa dela não se importavam com os atos tiranos dela, porque ela estava fazendo aquilo contra os inimigos. Então tudo bem, ela está fazendo mal contra a pessoa má, contra más pessoas, então tudo bem. Então assim, e é interessante como é que você coloca isso com linhas de diálogo para poder expor isso para todo mundo. Os próprios argumentos utilizados, eles são muito bons. O Jon, naquele momento de negação e de devoção até dele a Daenerys, ele sempre tem um contra-argumento por aquilo ali. E num dos momentos ele cita o mestre Aemon, dizendo que o amor é a morte do dever. Jon Snow, inclusive o Tyrion argumenta com ele, fala assim: você acha que ela vai parar? Quando ela estava ali conversando com os Imaculados. E o argumento que o Tyrion usa com o Jon para convencê-lo ali de fazer o que ele deve fazer ali em relação a Daenerys é falar da família dele, porque ele vira para ela e fala assim: você acha que ela vai parar? Você viu quando ela estava falando ali com os Imaculados, pareceu que ela estava falando com a entonação de alguém que cumpriu o seu dever e que agora quer descansar e ter paz? Sim, porque de novo, é importante ressaltar que eles não entendem valeriano, então aquilo ali é uma suposição. E aí, essa é uma das coisas que você pode abrir para discussão, que é se você gosta ou não deles terem suposto isso. Se você gosta ou não de ter surgido ali essa suposição e ela ter ganho tanta força. Porque, de novo, a gente consegue entender o que a Daenerys está falando ali. Os personagens não. O Tyrion muito pouco. Ele deve ter pego ali uma palavra ou outra, mas ele com certeza não entendeu todo o discurso da Daenerys. Provavelmente ele deve ter ouvido as palavras Winterfell, o Norte, pelo menos os pontos referência ali dentro do texto dela, ele deve ter ouvido e entendido. Então você pode argumentar que, por mais que ele não tenha entendido tudo, o contexto o qual a coisa se encontrava ali não era tão difícil assim de você entender do que eles estavam falando. Enfim. E óbvio, aí esse é o argumento final, porque o Jon Snow ele
bom, se tem algo que é importante pra ele ali, além de obviamente salvar as pessoas, salvar os inocentes, é tomar conta de sua família, né? Então, e a Sansa, ela não vai se curvar. Se tem um personagem ali que você pode interpretar da forma que você quiser, mas não pode dizer que ela foi incoerente quanto à personalidade dela, essa personagem é a Sansa, porque ela nunca quis se curvar e não seria ali que aconteceria. Então o Jon Snow vai ao encontro da Daenerys. A Daenerys chega lá numa cena muito parecida com a da visão dela, que eu comentei com vocês no vídeo anterior, que ela só que dessa vez ela chega a tocar no trono, mas ela não senta nele. Quando ela encontra lá com o Jon contesta ela sobre as coisas e ela, de novo, a Daenerys nunca aceitando que ela não está certa. Pra ela tá certa e ela tá fazendo o que tem que ser feito, o que é melhor pra todo mundo. E de novo, já vai de você simpatizar com isso ou não. Eles chegam ali, estão tendo aquela conversa toda, o Jon diz pra ela que ela sempre vai ser a rainha dele. Eles se beijam e Jon Snow enfia um punhal, uma espada pequena, porque não chega a atravessar varado de um lado ao outro, né? Um punhal ali no peito da Daenerys, nas costelas ali, perto do coração, acredito que tenha atingido o coração, e mata a querida Daniela dos Dragões. Drogon reage àquilo porque ele sente a perda da mãe, apesar de não ser uma criatura tão consciente quanto um ser humano. Dragões, inclusive, podem ser tão inteligentes quanto ser humano, mas ali, pelo menos, eles são tratados como animais ainda, porque como se fosse um cão, um cachorro, que ele sente sua falta, ele gosta de você, mas não é como se ele entendesse 100% o que acontece. E ele sente a perda da mãe ali. E não dá pra saber se ele entende que foi o Jon que a matou, mas ele destrói o trono de ferro. Também não acredito que intencionalmente, mas é muito simbólico aquele choro de ódio de um filho que acabou de perder sua mãe, que ele chora e grita soltando rajadas de fogo que atingem o trono de ferro ali e derretem ele todo. Inclusive é curioso como você consegue tornar uma criatura que a gente não tem nenhum referencial no mundo real próximo de um dragão, e como aquilo consegue passar sentimento, né, cara? Você consegue sentir a tristeza da perda da mãe ali, tanto que ele pega, ele encosta a cabecinha assim nela. Cabecinha é foda, né? Estão a jaca gigante, mas ele fica ali mexendo e tal, ele sente a perda, até que ele vai, só pega ela com a pata e eles vão embora ali, ele leva o corpo da Daenerys embora. E aqui pra mim cabe a maior incoerência do episódio, por assim dizer, que caberia em termos de crítica, que é o fato de depois que mata a Daenerys, o Jon Snow fica ali, e a cena seguinte já são os lords ali dos reinos se reunindo para poder ver o que vai ser feito com o Jon Snow, uma vez que ele traiu a rainha. E a gente descobre que ele tá sendo feito prisioneiro ali dos Imaculados, prisioneiro do Verme Cinzento, por assim dizer, né? E aí, assim, eu tentei imaginar algum motivo pelo qual o Verme Cinzento teria chegado ali e não matado o Jon, porque assim, ele chegaria ali e vamos supor, vamos colocar no seguinte cenário, em que o Jon Snow ficou ali, tinha uma poça de sangue do lado dele, o trono de ferro derretido e o Jon Snow ali parado. Provavelmente o Verme Cinzento chegaria ali, tomado pela raiva que ele demonstrava estar até ali, ele mataria o Jon, que eu acho que seria o mais plausível de acontecer. Um outro cenário seria o Jon Snow sendo honrado como o Ned Stark sempre foi. Ele provavelmente iria atrás do Verme Cinzento para contar que matou a Daenerys. E eu não sei, talvez o Verme Cinzento, em algum senso de moral e justiça ética, falando assim, ó, ele fez merda, mas ele confessou, ele tá vindo aqui, ele se entregou, vamos ver o que a gente vai fazer.
Porque assim, eu não sei se o Verme Cinzento já se importava tanto com a vida dele depois daquilo ali, então eu não imagino que tipo assim, ele não matou o Jon Snow porque ele sabia que o Jon Snow era alguém importante, provavelmente quando o resto das pessoas descobrissem, eles matariam ele. Eu não sei se o Verme Cinzento valoriza a própria vida a esse ponto, sabe? Mas eu também já me enganei com o Verme Cinzento antes, porque eu não achei que ele fosse querer massacrar uma cidade cheia de gente pobre como ele já foi um dia. Então assim, pedir coerência desse personagem 100% a essa altura do campeonato é um pouco estranho. Enfim, aí tem um novo conselho ali, os lords das grandes casas. Então aí a gente tem ali... E aí nós temos ali o reaparecimento do Edmure Tully, que era o irmão da Catelyn, que tinha ficado ali como prisioneiro na casa dos Frey. Como é que chamava lá? A torre lá, eu acho que as Gêmeas. Se não me engano é isso, me corrijam se eu estiver errado. Nós temos ali o filho da tia doida Opa, perdão. O filho daquela tia doida dos Stark ali, irmã da Catelyn. Um menino que inclusive é brasileiro. Lembra daquele moleque que ficava mamando na teta da mãe? Até depois de velho? Então, tá gigante, tá grande, tá adulto lá já. Entre os outros lords ali. E surgiu um outro Dornês ali, que sabe-se lá Jesus de onde saiu aquele cara e tal. E eles fazem toda uma votação ali e tal. Levam o Tyrion, que ainda tá como prisioneiro ali. E depois que a Daenerys morreu também, ele ainda não havia sido executado. Aparentemente, aquela reunião ali se passa algumas boas semanas ali, se não meses talvez. Eu acho que eles comentam que foram semanas, mas pra alguém que tá preso o senso de tempo é um pouco estranho e confuso. Então eu acredito que passou mais de um mês deles presos ali. E eles fazem a votação e tal, e eles decidem que é uma votação ali pra eles escolherem quem seria o novo rei. Ali seria o mais justo. E o Tyrion que tá ali, muito a contragosto do Verme Cinzento, dá os seus pitacos ali, dá as suas orientações ali sobre quem ele acreditasse, sobre quem ele acredita que deveria ser o novo rei. E ele diz que não tem nada mais importante ao mundo do que a nossa história. E quem é mais importante para guiar o mundo dentro dessa nova fase que eles estão entrando ali, do que alguém que é uma história viva, que é a enciclopédia, alguém que é a Wikipedia de Westeros. Senão, Bran, o quebrado. Bran é nós no final do mês. E de um modo geral, todo mundo acaba aceitando muito bem a decisão ali e tal. Com exceção, talvez, ali do Verme. Na verdade, o Verme Cinzento ele não aceita muito a decisão do Bran de transformar o Tyrion em mão do rei. Que ele disse que ele cometeu traição e tal, e que ele deveria pagar por aquilo. E o Bran diz pra ele que ele vai pagar por aquilo como mão do rei pro resto da sua vida ali. Então, assim, é aquela coisa, ele é um final que ele não é ele é um final muito feliz dentro do que daria pra se ter como final feliz ali. Então, porque algumas pessoas acreditavam que talvez a Sansa fosse ficar no Trono de Ferro. E eu comentei, eu falei, gente, a Sansa nem do sul ela gosta. Ela governa super bem ali o Winterfell e o norte. E ela não quer se sujeitar ao sul, então não faria sentido ela largar o norte ali nas mãos do Bran, por exemplo, e vir governar todos os reinos. E uma vez também que o Bran não queria ser Lorde de Winterfell nem nada. E eu vi inclusive algumas pessoas zoando, falando assim, quando era pra ser Lorde de Winterfell ele não quis, né, mas aí pra ser rei novo, opa, tá lá. Mas é porque eu acho assim que o Bran ele nunca tomou decisões guiados pelo desejo, por ambição própria. Então quando chega um ponto ali em que a melhor escolha à vista é ele, que não... Porque assim, ele não aceitou ser senhor de Winterfell, porque ele acha que a Sansa ela queria ser senhora de Winterfell e seria uma regente de Winterfell muito melhor do que ele, entende? Assim como ele só aceita se tornar rei ali porque é meio que uma obrigação. E que não é, pelo menos na visão de todo mundo que tá ali, não tem ninguém melhor pra ficar no lugar. Talvez a Sansa fosse.
Eu acredito fielmente que se a Sansa quisesse, ele não se opuseria, ele não iria se opor a ela se tornar a rainha dos Sete Reinos e ele ficar como protetor do norte ali. A questão dele estar numa cadeira de rodas não impede ele de governar o norte também, não faria nenhuma diferença. O negócio é que assim, o norte já tem outra pessoa que está muito bem disposta e capacitada em ficar ali governando no lugar dele. Ao contrário dos Sete Reinos, que você tem gente que tá afim, inclusive até o Edmure, ele começa com um texto lá, falando como um sobrevivente de várias guerras, que não sei o que, não sei o que. A própria Sansa fala, tio, senta aí, fica quietinho, cala a boca. Então assim, pra mim é fácil entender a decisão do Bran de ter aceitado, porque era obrigação, sabe? Ele age ali meio que por obrigação. E eu vi gente com a teoria falando assim, pô, se ele viu o futuro, ele podia ver tudo, então ele já sabia que ele ia virar rei, por isso que esse filho da puta chegou e foi até o final ali. Não é, meu bem? Vem cá, deixa o pessoal ali te ver, vem cá. Aqui. Olha aqui, o meu fantasma. Eu sou o fantasma do meu papai. Ali, ó. Ali, nego, ó. Aqui, ó, Iona. Aqui, ó. Olha aqui, meu bem. Iona. Ai, ai. Então, assim, eu acho que é um final... Como eu tava conversando ontem, como a gente conversou muito ontem na internet, assim... Conversamos não, né? Você via gente muito fervorosa, gente que... eu odiei, ou gente... eu amei de paixão. E é sempre muito polarizado, como tudo atualmente, né? Ninguém consegue ter um pensamento ponderado e falar, gente, eu gostei, mas tem coisas que eu não gostei. Ou, eu não gostei, mas eu curti isso aqui, sabe? Ninguém consegue ser... isso é muito insuportável, gente. Mas, enfim. Então, assim, eu acho que teve pontas soltas, sim, principalmente essa coisa na verdade, teve incoerência, sim, como como o Verme Cinzento decidiu optar por prender e não simplesmente matar o Jon Snow e o Tyrion. Assim como a gente teve algumas outras coisas que foram jogadas ao ar e não tiveram exatamente um final conclusivo. Mas são, assim, detalhes que pra quando você é muito fã, isso obviamente faz diferença. Tanto que eu tô pontuando eles aqui. Mas eu acho que a espinha dorsal das coisas e dos acontecimentos, eu não acho que tenha sido ruim, de verdade. Então, foi um final, a meu ver, satisfatório. E se você não achou o final satisfatório, se você desgostou, deixa aqui nos comentários as suas opiniões sobre ele, sem fanboyzismo com a Daenerys. Me fala por que você não gostou, sem citar a coisa de a Daenerys era quem deveria ser dando Dano de Ferro. Não, me fala um final condizente, um final coerente, que faça sentido, que seria melhor, ainda encarando o fato de que a Daenerys surtou e que ela precisava morrer. Aí sim, a partir desse ponto, coloque aqui, explane o seu final. E que, quem sabe, depois a gente não faz um vídeo aqui só comentando os finais dos inscritos, o final do pessoal. Como você encerraria a série melhor do que David Benioff e Dan Weiss? Dan Weiss? Eu não sei se o sobrenome dele é alemão, porque se for alemão é Weiss. Não sei, enfim. Mas como você terminaria a série melhor que os showrunners? Como seria o seu final ideal? Lembrando, depois da morte da Daenerys. E como é que você explicaria Verme Cinzento não ter matado Jon Snow? Então assim, acabamos a série com cada um dos Stark ali felizes. Até onde dá pra gente dizer que seria um final feliz pra cada um deles. E como um grande fã do Ned Stark lá na primeira temporada, eu fico muito feliz que o legado dele tenha terminado dessa forma. Porque ele é um personagem que ele morreu, mas você vê o quão importante aquele personagem é, porque as decisões dele foram impactantes até o final da história. Um outro personagem que eu amo de paixão e que não tem a mesma relevância, por exemplo, foi o Tywin Lannister. Para mim ele é um estrategista de guerra assim maravilhoso. Mas é aquela coisa, nem sempre os personagens que a gente tanto gosta
eles ficam até o final e eles chegam ao final, eles vivem e prosperam por merecerem prosperar. Eles sobrevivem e vivem ali porque simplesmente acontece. Que assim, você vai me dizer, ah, mas quem escreve a história é uma pessoa e tal, e pessoas são assim, foi escolha dos roteiristas. É, mas tudo é escolha dos roteiristas, gente. As coisas boas, as coisas ruins, as coisas que você gosta e as coisas que você desgosta. Então, pessoas, é isso. O final aqui de uma jornada. E assim, eu fico triste que o meu canal só tenha se iniciado, que eu só tenha tido como me dedicar ao canal agora, já no finalzinho de Game of Thrones, que eu queria muito ter acompanhado Game of Thrones e ter falado de Game of Thrones na época em que as outras temporadas foram saindo e tal. Até para que a gente pudesse ter debatido mais naquela época. Mas enfim, pra mim foi um final satisfatório. Não foi um final feliz, maravilhoso. Até porque não precisava ser feliz pra ser muito bom. Mas assim, ok, ele pra mim ele cumpriu o que estava se propondo a fazer ali desde muito tempo e é um final que ele é um recomeço muito parecido com todas as outras histórias de guerra e sobrevivência e de reconstrução após o término daquilo tudo que a gente tem em várias outras histórias e em vários outros contos aí das Crônicas de Gelo e Fogo. Então é isso, pessoas. Mais uma vez nós encerramos mais um vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês odiaram o final da série, gente, não me odeiem por causa disso. Saibam separar uma coisa da outra. Tanto que eu prefiro não fazer conteúdo de coisa que eu não gosto aqui no canal, porque eu acho que eu já passei um pouco da fase de ficar surtando por qualquer coisa. Teve um filme que eu assisti esse tempo atrás, o Triple Frontier, que o filme é horroroso. Eu fiquei indignado quando eu terminei de ver o filme, de tão ruim que aquilo é. Eu falei, caralho, eu tenho que fazer um vídeo no canal falando aquilo, mas eu falei, não, deixa, fica pra uma próxima. Porque eu sei que vocês gostam de gente pistola aqui na internet. Mas enfim, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem ficou aqui esse tempo todo. Eu queria fazer um vídeo curtinho e acabou ficando gigante de novo, como sempre ficam meus vídeos. Aqui eu tô pior que o Pirula, que não consigo parar de falar. E, enfim, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Deixem seu joinha, se inscrevam aqui no canal. Gente, já tá chegando a 1000 inscritos aqui no canal. E eu ficaria muito feliz se eu pudesse contar com a ajuda de vocês para que a gente possa chegar a esses 1000 inscritos o quanto antes, para a gente poder continuar cada vez mais espalhando o Café pelo Universo. É só a primeira de muitas metas que a gente vai bater e seguir e superar aqui juntos, porque esse canal aqui não seria nada sem vocês daí nos ajudando, vocês aí que eu já tenho alguns inscritos aqui muito fiéis e que sempre que eu posto algum vídeo eles estão aqui comentando e tal. Muito obrigado de verdade a todos vocês. Um grande abraço a todos. Como eu disse, comentem aí para que a gente, quem sabe, fazer um vídeo aqui comentando os finais de vocês e debatendo aqui. Enfim, gente, foi isso então. Muito obrigado de verdade. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.